Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite. Hoje o tema é: o Senhor nos chama a permanecer firmes e a sermos pescadores de homens. Abra sua palavra lá em Marcos capítulo 1, do versículo 14 até o 20. Marcos capítulo 1, 14 a 20. Jesus misericordioso, e no grupo de oração. Marcos capítulo 1, 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e credes no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca o seu pai Zebedeu com os empregados e os seguiram. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor nos chama, assim como chamou esses primeiros apóstolos, esses primeiros bispos, né? Passando ao longo do mar da Galiléia, chamou Simão, Pedro, né? André, seu irmão, que estavam fazendo o quê? Lançando as redes. Hoje, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Lançando as redes, né? E o interessante em que esse tema, o Senhor nos chama a permanecer firme e a sermos pescadores de homem. E no núcleo rezando, a moção veio: precisamos renovar nossa aliança com o Senhor. Como que nós renovamos a nossa aliança? Nós, como a Antônia disse, nós fizemos aniversário de casamento. Sábado nós fomos na missa e lá nós renovamos a nossa aliança, que nós fizemos no dia 14 de janeiro de 1984. 42 anos. Quem tem menos de 42 anos, levanta a mão. Né? Então, tinha muita gente que não era nem nascido. Então, meus irmãos, nós precisamos renovar nossa aliança com o Senhor. Qual é a aliança que nós temos? Essa do dedo? Não, essa que um dia nós fomos chamados. Um dia nós ouvimos alguém pregar nesta igreja, um padre, um pregador, né? E hoje nós precisamos renovar o nosso batismo também. Essa moção, precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor. E a profecia diz assim: aguenta firme, meus filhos. Quem dizia isso era o Monsenhor Jonas Abib, né? Aguenta firmes, meus filhos. Tendes coragem.
Eu venci o mundo. Está passando pela prova? Aguenta firme. Você vai conseguir. Você vai sair dessa prova que você está vivendo. E o Senhor, meu irmão, minha irmã, Jesus nos chama para servos, para sermos pescadores de homens, de mulheres para o reino de Deus. E como ser? Através do nosso testemunho de vida, né? Sabe quantas vezes Jesus te chamou para segui-lo? Você sabe? Quantas foram as vezes que Ele já te chamou para servir? Sim ou não? Muitas vezes, né? Muitas vezes através de sinais, através de gestos. Então, em geral, todos os dias da sua vida até o presente momento, muitas foram as vezes em que Jesus chamou a sua pessoa para segui-lo. Porém, umas vezes foram mais fortes do que as outras. Sim ou não? Tem momentos que ele é mais forte, ele é mais detalhista, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, e ele chama de forma, ele chamou sobre forma de grande susto às vezes. Não foi? Grande susto. Será que você percebeu Deus por perto? Será que sentiu o toque do Espírito Santo acalmando, consolando e dizendo: vem e segue-me. Vem e segue-me. Quantas vezes você já disse sim ao chamado de Deus por intermédio de Jesus? Quantas foram as vezes? Hoje nós estamos vivendo São Sebastião. Sebastião tem uma criança chamada São Sebastião aqui. Você falou com alguém? O seu cunhado, né? Ele faz aniversário hoje, né? Sebastião era um soldado. E o governo daquela época, o comandante daquela época, mandou matar. E eles acharam que ele tinha morrido, jogou ele lá num canto. Teve uma pessoa que foi lá e falou: ele não morreu. Levou ele para casa. Sabe para onde ele voltou? Sabe? Para aqueles que tinham tentado matar ele. Porque a vontade dele, meus irmãos, olha só o tema, era permanecer firme e poder evangelizar aqueles que tentaram matar ele. Então, irmãos, minhas irmãs, muitas foram as vezes, né? Quantas vezes você já disse sim ao chamado de Deus por intermédio de Deus ou por meio de acontecimentos? Os pescadores deixaram as redes e seguiram Jesus. Impressionante, meus irmãos, minhas irmãs, que eles nem perguntaram o que eles iriam fazer. Observou isso? Né? O que nós vamos fazer mesmo? Estavam lá, tinha uma empresa de pescaria, deixaram tudo para seguir Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós ficamos perguntando: chama Antônia, a Vanderlei, a Dora, né, a Creuseli, chama eles. São mais inteligentes do que eu, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, eles deixaram tudo e nem perguntaram o que eles iriam fazer. Largaram tudo para seguir Jesus. Hoje nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, largar coisas que atrapalham a nossa caminhada de fé. Quais são essas coisas? Precisamos largar o egoísmo,
a vingança, a violência, o desvio de conduta. Muitas das vezes nós somos bonitinhos aqui dentro da igreja, temos aquele negócio aqui em cima, né? É a auréola que fala? É, a auréola, né? E às vezes lá na nossa casa nós somos totalmente diferentes. É um desvio de conduta, os nossos apegos, pois não dá para servir a dois senhores. Essa semana, esse mês está um santos forte, né? Essa semana, Santo Antão, não é muito conhecido pelas pessoas não, tá? Eu estudei muito sobre Santo Antão. O santo, ele vivia no cemitério. Com apenas 20 anos, Santo Antão havia perdido os pais. Ficou órfão, com muitos bens materiais. Com a morte do pai, da mãe, ele ficou muito rico. Poderíamos dizer, como diz hoje, podre de rico, né? Mas o que ele fez com os seus bens materiais? Ele pegou, Santo Antão entra numa igreja, deparou-se com a palavra e se colocou no lugar daquele jovem, lá em Mateus 19, 21, se você quer me servir, né? Dê a sua riqueza aos pobres. E o que esse homem fez? Pegou tudo que ele tinha, colocou num lugar a sua irmã, que tinha uma irmã, né? Ao qual Cristo chamava Antão para deixar tudo seguir, na radicalidade. Antão vendeu todos os seus bens, garantiu a formação da sua irmã, na qual entrou numa vida religiosa. Antão deparou-se com outra palavra de sua vida. Mateus 6,34: não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Qual é o tema de hoje? Qual é o tema? O Senhor nos chama a permanecer firme. Moção, precisamos renovar nossa aliança com o Senhor. Precisamos renovar nossas alianças com o Senhor, né? Não vos preocupeis. Ele sentiu, meus irmãos, o chamado de viver uma vida muito abandonada no cemitério, onde as pessoas diziam que as almas andavam por lá. E esse homem viveu 105 anos, lutava com o demônio, ele brigava com o demônio. O diabo aparecia em forma de mulheres, seminua para ele. Ele lutava. Uma vez ele estava lá no cemitério, alguém foi lá e viu, falou assim: ele morreu. E levou ele para a cidade, todo ferido. E ele disse: me leva lá para o cemitério novamente. Viveu também no deserto, no meio de uma mata, e antes de morrer ele disse aos seus discípulos: lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitai o veneno do pecado e conserva a íntegra a vossa fé na caridade, como se tivesse de morrer a cada dia. Ele enfrentou muitas tentações, provações no deserto, mas a sua fé inabalável, a devoção a Deus ajudou a superar uma vida de santidade, de sabedoria, e ele atraiu seguidores que buscavam orientação espiritual. A santa de amanhã, 12 ou 13 anos, Santa Inês,
Olha o tema, meus irmãos, minhas irmãs, o tema de hoje. O Senhor nos chama a permanecer firme. Essa menina tinha um compromisso com Jesus. O filho do prefeito olhou para ela, era linda essa menina, de 12 ou 13 anos, e falou assim: eu quero casar com essa menina. Mas ela tinha um compromisso com Jesus. Ela tinha uma aliança com o Senhor. E ela falou: não quero. Tentaram de todos os meios, porque naquela época, quem renunciasse a Jesus era salvo. Sabe aonde eles colocaram essa menina? Num bordel. Num bordel, numa zona de prostituição. Uma menina de 12 anos, colocaram ela lá. Mas ela permaneceu firme diante do Senhor. Ela preferiu perder a cabeça para o mundo do que perder o coração para o mundo. Cortaram, degolaram essa moça, essa menina, essa criança. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite o Senhor também nos chama você. Qual é o compromisso que você tem na igreja? Qual é a atividade que você tem no grupo de oração? Qual é a atividade que você tem na comunidade? Qual é? Qual é o compromisso que você tem com o Senhor? Quais são eles? Então está na hora, meus irmãos e minhas irmãs, de nós largarmos a nossa preguiça de poder servir o Senhor, de poder se dedicar a Jesus, né? Amém? Vamos ficar de pé, vamos entregar o nosso coração a Jesus, a nossa vida, o nosso compromisso com o Senhor. Eu sei tocar. Está precisando de mais um tocar, cantar, acolher ali na porta. Antônia, Creuzeli, eu preciso, se quiser, fico ali, com as mensagens ali, né? A intercessão está precisando. Amém? Vamos rezar.